Acho que seria interessante a gente ter acesso, né, a esse projeto, para a gente saber do que se trata realmente, se ele pode realmente resolver 90% dos problemas que a gente tem aqui com o transporte, né. Acerca assim, só para tratar daquilo que já foi colocado assim na minha fala, né, que ela falou das apreensões, da apreensão, né. De fato, assim, eu acredito que você tenha pegado uma secretaria assim, com um barril enorme de pólvora, assim, né, dos problemas que são recorrentes, e aí dizer que o atraso ele é anterior às prisões assim, dos ônibus, né. Então, eu acho que não é ele assim, o responsável de fato pelos atrasos. Mas na verdade é uma necessidade de tornar os pontos cheios, o que de fato a apreensão agrava, né? De fato a apreensão, de fato a gente sabe que a maioria dos ônibus pauperizados são das zonas periféricas, que são de pessoas que não têm alternativa no seu transporte público, porque a van só passa no centro. Táxi ou mototáxi é caro demais para esse locomover de lá, então ele vai ter que ficar 2 horas, 3 horas até o ônibus passar, né? De fato, os lucros da empresa não estarão ameaçados porque ela não estará deixando de pegar os passageiros, né? Você vai estar pegando com ônibus cada vez mais cheio, né? A galera consegue a proeza de colocar 2 corpos no mesmo lugar. Aí dizer o seguinte, que uma mudança, de fato, assim, uma mudança qualitativa, que com certeza são medidas de longo prazo, né, mais estruturais, ela não pode deixar de ser acompanhada de uma mudança quantitativa. Porque se a gente pensa, né, que existe um problema de trânsito pelo número de carros, e existe um problema de trânsito pela má qualidade do transporte, a gente tem que entender que eles são 2 modalidades de um mesmo problema, né? O senhor mesmo já reconheceu que, aumentando a qualidade do transporte, provavelmente essa questão da frota, né, diminuirá. Mas, para que essa qualidade ela aconteça, a empresa ela vai ter que aumentar os gastos delas e diminuir o lucro. E aí eu não sei, a gente tem que pensar também nas questões contratuais, nessa relação promíscua, né, que existe entre as prefeituras e as empresas, porque, de fato, se a frota ela não aumentar, não há condições da qualidade do transporte aumentar, mesmo que exista uma linha direta trazendo do sul para o norte, as pessoas vão continuar a ser espremidas nos ônibus, assim, porque a quantidade de ônibus é a mesma, né? Outra questão é o preço da passagem, que não foi tocado assim, né, na sua primeira exposição, e é um dos problemas centrais, assim, né, porque a gente, enquanto filho de... Eu sou de fora aqui, mas a galera que é filho de trabalhador, que estuda na universidade, o pai tem que pagar o transporte para ir para o seu trabalho, para se locomover, ainda tem que pagar o transporte do filho, né? Fora outras questões, assim, acho bom a gente pensar nessa questão também, né? Essa mudança qualitativa precisa passar por uma mudança quantitativa e tem que ser um corte direto, assim, não pode, a gente tem que parar de cortar, repassar, né, o prejuízo para o trabalhador e pensar também em diminuir um pouco os lucros da empresa, né? E eu acho que contratualmente assim, a gente pode resolver isso. Massa. Eu acho que tem as falas aí do pessoal do GT de transporte, que são outras questões como a planilha e tal, que também não foram abordadas. Eu acho interessante a gente começar a pensar nisso, assim, né? Inclusive haver uma relação com esse GT de transporte, a secretaria, para que a gente consiga mais informações, a gente consiga estar fornecendo informações para o trabalho de vocês também, né? E reiterar o fato do ponto de ônibus, assim, eu acredito que pela relação também que a universidade tem com a ocupação, ela também corrobora com a necessidade de um ponto de ônibus ali na frente do quilombo Lucas da Feira.